Aliás, por buscarmos tanto o progresso material, e não que isso seja errado, que fiquemos, né, que deixemos claro aqui, não é errado a busca pelo progresso material, mas o progresso moral fica em segundo plano, digamos assim, né? Mas ela faz parte da evolução natural, né? O progresso moral faz parte da evolução natural. E ele também não para. Esse progresso simplesmente não para. Como dissemos, ele é constante, firme, direto. Ele apenas não tem acompanhado o progresso material na mesma velocidade. Mas ele está sim acontecendo ao seu tempo. Podemos acelerar? Talvez. Porque, apesar de ser louvável querermos que todos sejam bons agora, nem todos estão aptos a serem bons agora. Parece incongruente, mas se não existe o tempo de Deus, e isso deixamos bem claro na nossa introdução, o nosso tempo existe sim. Imaginemos como deve ter sido para os índios primitivos quando eles conheceram os jesuítas, por exemplo, né? E praticamente de uma hora para outra ter que acreditar num Deus que eles nem sabiam que existia. É mais ou menos isso que acontece quando queremos impor nossos conceitos de bondade para quem acredita, por exemplo, que vai para um paraíso se morrer matando o máximo de infiéis possível. Veja, nós somos os infiéis para eles. E por isso mesmo que, infelizmente, muitos cristãos sofrem tanto em países islâmicos. E eles estão errados? Quem somos nós para julgarmos? Em outros momentos da história, fomos nós, os cristãos, entre aspas, claro, que perseguimos judeus, muçulmanos, e ainda, por muito tempo, a gente carregou e carrega ainda expiações desse período, né? Acho que talvez quando compreendermos melhor a questão do tempo, nós vamos conseguir mostrá-los que qualquer assassínio é errado e que assassínio combinado de suicídio é pior ainda. Com palavras? Não, com ações. Estas religiões também buscam ensinar o amor a Deus, a solidariedade, a fraternidade. Talvez o que falte seja dividir este amor que eles sentem por eles e por Deus com os que não professam a mesma religião, a mesma crença. Mas percebam o quão perto eles estão de nós. Estamos separados apenas pela religião. Leon Denis foi um médium e filósofo espírita no final do século XIX, início do século XX, disse certa vez que o espiritismo o espiritismo não era a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Ou seja, em algum momento, todas as religiões compreenderão a pluralidade das existências, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados,
espíritos, todos esses conceitos que hoje o Espiritismo tem como doutrina mesmo, né? E a caridade, o amor ao próximo, a fraternidade, enfim, estas serão as religiões do futuro. Jesus não precisará mais ser conhecido como o fundador do cristianismo, mas ele sempre será lembrado como o precursor do amor universal. Ele não quer que sejamos cristãos apenas como um rótulo de um produto perecível. Ele só quer que sejamos fraternos. E este, meus amigos, infelizmente, ainda é um adjetivo que muito poucos de nós podemos carregar ao lado do nosso nome. Vamos conseguir um dia? Sem dúvida nenhuma. Quando? Vai depender dos esforços que fizermos para alcançarmos este objetivo. Tudo isso passa pela nossa tão proclamada reforma íntima. Ela é o caminho para melhorarmos a nós mesmos e, como consequência, através das nossas ações, mostrarmos que é possível sermos mais fraternos. E quando falamos de evolução natural, lembramos também que esta é uma lei natural. E as leis naturais, que são as leis de Deus, assim como o próprio Criador, não podem ser derrogadas, suprimidas, emendadas ou revogadas. Alguém seria capaz de revogar a lei da gravidade, por exemplo? Nem Deus. Porque se ele pudesse alterar alguma lei natural, ele próprio não seria imutável, que é um dos atributos que o definem como Deus. Não à toa que Allan Kardec reservou um espaço muito significativo no Livro dos Espíritos para tratar do tema das leis morais. E a primeira pergunta neste tema foi a questão 614, onde Kardec pergunta: o que se deve entender por lei natural? E os espíritos superiores respondem diretos: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele, o homem, só é infeliz quando dela se afasta. O homem só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. É sempre bom lembrar também, né, que o Livro dos Espíritos foi publicado em meados do século XIX. Então, o entendimento da palavra homem aqui é referente aos humanos em geral. Mas vejam, os espíritos de luz dizem que a lei natural é a única verdadeira para a nossa felicidade. Qual a relação de lei natural com a nossa felicidade, então? Primeiro, precisamos ter uma definição melhor do que seja felicidade. Porque a gente confunde muito felicidade com alegria. Alegria é efêmera, momentânea, é perecível. É um estado de êxtase, mas que necessariamente está vinculado a um evento momentâneo. É um emprego novo, uma aquisição material,
um relacionamento correspondido, enfim. São momentos muito alegres, mas que têm relação de tristeza com o oposto. Quando somos demitidos, perdemos dinheiro ou terminamos um relacionamento, ficamos tristes, não infelizes. O prefixo in é relativo à negação. Seria algo como não feliz. Felicidade é um estado de espírito constante, independente da relação espaço-tempo. Independe do que ocorre ao nosso redor, do que ocorreu no passado e do que pode vir a ocorrer no futuro. Tem relação com alegrias e tristezas? Não. Pensemos no espírito mais evoluído que a humanidade já conheceu. Podemos dizer que Jesus foi infeliz? De forma alguma. Mas nem por isso ele deixou de ter momentos de tristeza. Como na passagem em que ele chora ao notar a falta de fé de Marta, quando ela o questiona por que havia demorado tanto para salvar Lázaro, ou quando ele foi traído por Judas Iscariotes com um beijo. Mas foram momentos. Jesus é um espírito feliz. E nós também seremos. Nesta encarnação, provavelmente não. Mas, mais uma vez, vai depender de nós. Voltando à resposta dos espíritos superiores, quanto mais próximo estivermos das leis de Deus, mais perto da felicidade estaremos. Podemos fazer uma analogia com a nossa alimentação. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou meio gordinho, né? Então a gente sempre leva a conversa para o lado da comida, é normal. Mas vejamos, nós sabemos que se comermos demais, vamos ter complicações digestivas, não é mesmo? Isso no curto prazo. No longo prazo, podemos ter problemas ainda maiores, como a obesidade, que sempre vem acompanhada de algum problema cardíaco, uma diabetes, enfim. Muitos dos nossos problemas de saúde são advindos das nossas más condutas alimentares. E isso podemos estender para as doenças psicossomáticas, ou seja, aquelas doenças que surgem no nosso corpo e que têm origem nos nossos pensamentos. Doenças como azia, úlcera, câncer, que quando não são hereditárias, são provocadas pelos nossos pensamentos, nossas ações negativas. São provocadas por sentimentos ruins que cultivamos e guardamos dentro de nós. Por falta de perdão, por exemplo. Enfim, tudo aquilo que, através dos estudos realizados no campo da psicologia e da psiquiatria, sabemos que são perfeitamente evitáveis. E como evitá-las? Nos aproximando das leis de Deus, a única verdadeira para a nossa felicidade.